Agora a gente volta a falar sobre o caso registrado de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Será que tem alguma preocupação para os consumidores da carne, de frango? Devem ficar preocupados? Muita gente aí usando as redes sociais para demonstrar preocupação. Mas será que há motivo para isso? A gente convidou a infectologista Luana Araújo, que está conosco ao vivo. Doutora, bem-vinda. Uma boa tarde para a senhora. Bom, não há preocupação, né? Pelo menos nesse momento não há o que temer. O pessoal pode comer carne de frango tranquilo, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo aqui. Bom, a gente precisa sempre deixar as coisas bem claras, né? A primeira é que a gente não tem exatamente uma ameaça importante à saúde humana nesse momento, conquanto que se respeitem as regras básicas e importantes, necessárias de higiene. Então, comendo-se a carne cozida, né, preparada, de boa procedência, assim como o ovo da mesma forma, isso não representa um risco para a população. Mas para aquelas pessoas que têm um contato eventual com a carcaça desses animais doentes, ou que cheguem a consumir, obviamente, a carne crua desses animais, isso sim é um grande problema e isso não pode acontecer. Então, nesse momento, quem está mais sob risco em termos humanos são os trabalhadores desses locais onde essas aves doentes estão alocadas, porque eles sim é que têm maior chance de entrar em contato com esses animais. Sem dúvida, Carla. Não, o que eu não sei, também pensando na população comum, né? Porque às vezes começa a circular muita fake news, muitas questões disso. A gente, a pessoa comum, ao comprar no supermercado, não precisa se preocupar, porque aí a carne, o frango e os produtos já passaram pela devida inspeção, né? Também acho legal, porque as pessoas começam a receber fake news e começam a espalhar fake news, enfim. Nos supermercados, eles estando lá, estamos seguros. Estamos, mas isso que você está apontando é uma coisa muito séria, né? Porque houve um pronunciamento do governo envolvendo majoritariamente o aspecto agropecuário dessa crise, mas isso não é uma crise agropecuária, né? Essa situação ela é uma ameaça real à saúde pública como um todo. Então, o que a gente gostaria de ter visto, eu gostaria de ter visto, seria um anúncio conjunto de Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, com um planejamento claro, mostrando para as pessoas exatamente onde é que está o risco, se ele existe, qual o tamanho que ele tem, quais são as medidas que estão sendo tomadas nesse sentido, assegurando às pessoas que o consumo adequado, a compra nos mercados, os locais de boa procedência, isso, nada disso coloca ninguém sob risco nesse momento, né? Então, essas circunstâncias eu acho que foram uma oportunidade perdida nesse anúncio, e acho que sim, só o fato de eu estar aqui, por exemplo, tentando explicar e te respondendo essa pergunta mostra a necessidade de uma comunicação mais efetiva. Beatriz. Como é que a senhora acha que o Ministério da Saúde, o que o Ministério da Saúde deveria salientar e destacar na avaliação da senhora? O papel do Ministério da Saúde nesse momento? O que seria o mais importante para eles pontuarem para a população? O Ministério tecnicamente falou sobre o planejamento, né, os planos que existem, que foram colocados em prática, mas isso não se traduz para a realidade das pessoas, né, na ponta. Então, acho que uma comunicação bem clara mostrando, olha, sim está acontecendo isso, nós tomamos as providências, mas vejam, né, nenhum consumo adequado é um consumo de risco, não precisa se preocupar com isso, mas os trabalhadores que lá estão, as pessoas que, né, que estão naquele círculo onde essas aves foram encontradas e diagnosticadas, essas coisas sim é que deveriam ser bem mais claras e mais diretas para as pessoas como um todo. Eu já também respondi muitas perguntas, recebi muita coisa relacionada a isso, não só com relação ao consumo, mas eu moro no Rio Grande do Sul, e agora? Né, onde é que está isso? A gente sabe que não foi só, a gente não está lidando só com um foco em aves de criação, mas a gente tem a notícia de que cerca de 90 animais do zoológico de Sapucaia do Sul faleceram em decorrência desse vírus agora também. Essa é uma outra notícia. Então, se eu já tenho no zoológico e eu tenho na ave de criação, por que eu não vou me preocupar? Eu que sou. Então, acho que essa comunicação precisa ser mais clara e mais direta para todo mundo. Ia.
Obrigada, Diego. Doutora, acho que a Carla perguntou bastante da preocupação de um cidadão comum que está afastado ali, mas eu queria perguntar também qual deve ser, o que se espera de cuidados no caso de quem está envolvido no manejo, né, dessas aves. Você mencionou dos trabalhadores ali, que são as pessoas que estão com alguma exposição a isso, né? O que se espera de cuidados, quais protocolos a gente pode esperar por parte do governo também com relação a essas pessoas? Claro, essas pessoas precisam ser rastreadas, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser monitoradas, né? É, é, elas precisam ser acompanhadas clinicamente e em termos de exposição, quer dizer, qual é o nível de cuidado que eu tenho com essas aves, qual é o nível de trabalho que eu tenho. Não adianta só trabalhar, se eu estou trabalhando dentro de um escritório é uma coisa, mas se eu estou lá no manejo direto das aves é uma outra história. Então, toda essa análise minuciosa precisa ser feita com relação a essas pessoas que trabalham por ali, de novo, não só no foco comercial, mas também agora que a gente sabe no zoológico ali de Sapucaia. Então, essas pessoas precisam ser monitoradas. Há normalmente um raio, e isso a agropecuária faz isso muito bem, há um raio de isolamento, como se fosse um raio de isolamento, mas um raio de ação, cerca de 10 quilômetros ao redor desses focos onde foram encontradas essas aves mortas, exatamente para entender se há uma exposição maior ou não, inclusive a outros animais, a outras aves. Então, todo esse cuidado ele precisa acontecer, lembrando que a gente não tem um tratamento específico para essa patologia, para essa especificamente, assim como nós não temos hoje no Brasil disponível uma vacina com relação a isso. Então, não dá para haver um bloqueio ou algo parecido, é só mesmo uma observação restrita e bastante ostensiva sobre essas pessoas. Para a gente encerrar, doutora, como é que se dá a transmissão da gripe aviária e ela é comum em seres humanos ou não? Não, felizmente ela não é comum, mas não é um vírus que a gente está lidando agora, né? É um vírus que a gente identifica já há bastante tempo, desde 96 a gente tem essa identificação, 97 um primeiro surto em humanos, mas ela não é uma gripe que tem uma transmissão interhumanos, ela está muito mais ligada à exposição da pessoa à ave contaminada, então essa exposição, o contato com secreções, o contato respiratório, né, no mesmo ambiente que esses animais. Então, é muito mais uma exposição direta a essa circunstância do que uma transmissão humana a humana. Então, felizmente, isso não é um problema. O problema é que ela, nos humanos, ela tem uma alta letalidade. A gente está falando aí em torno de 50%. É bastante coisa. Por isso que não é uma questão que a gente pode deixar correr sem uma observação muito clara. E apesar de não ter uma transmissão humano-humano sustentada, a gente não vê isso acontecer, a exposição, principalmente em locais onde há grandes produções agropecuárias, ela pode ser bastante importante, e isso significar uma sobrecarga no sistema de saúde e um pânico que é absolutamente desnecessário. Então, é preciso que a gente tenha uma observação e uma ação bastante diretas, mas, acima disso, que a gente tenha uma comunicação muito clara com as pessoas, porque a gente vive hoje, se a comunicação já seria, né, habitualmente uma ferramenta importantíssima no mundo de hoje, em que as fake news elas acontecem de uma maneira absolutamente incontrolável e impunes, né? É importante dizer isso. Isso pode impactar e amplificar os danos muito mais do que a doença em si. Obrigado, doutora Luana Araújo, pela entrevista. Um abraço para a senhora, bom fim de semana.